Olá, pessoal. No Insight de hoje eu falo sobre um tema relevante, acredito, na vida de muitas pessoas, né? E o tema de hoje diz o seguinte: por que sofremos tanto, né, com o que acontece com a nossa família? Seria o laço do DNA ou não? Né? O que realmente acontece? Por que a gente sofre tanto quando acontece alguma coisa não muito agradável, né, na vida de pessoas que a gente ama, como família, como parentesco? Pelo laço de sangue. Por que que a gente sofre tanto? Por que que a gente é tão apegado a isso, né? No primeiro momento você tem que entender que isso é pela sua identificação, né? O que que é a identificação? É o quanto você se identifica não só com a pessoa, né? No aspecto afetivo, amoroso, né? Da questão por ser família ou por ser parente. Não é só isso, e nem tampouco pelos aspectos, a correspondência do DNA sanguíneo, né? O mesmo sangue, a mesma carne, aquela coisa de parente, de família. É uma história de laços, né? É uma história de genética, mas também de memórias afetivas, né? E as memórias afetivas, ela vem de encontro a muitas coisas, né? Tudo aquilo que você aprendeu do dia que você nasceu até o dia de hoje, dentro da linha do tempo, nascimento e morte, você, até os dias atuais, tem muita coisa que você já aprendeu, que você ainda vai aprender, coisas que você viu direto ou indiretamente. E tudo isso você colocou dentro de você. Essa é a sua verdade. É daí que saiu o seu caráter, saiu a sua personalidade, saiu todo o seu conhecimento, e tudo que você é como pessoa, né? Pela sua educação familiar, por tudo que você acredita. Aí você fala, mas o que que isso tem a ver, né? Com o sofrimento que eu tenho, com o laço da família e tal. Acho que uma das coisas mais importantes é você saber que existe uma identificação da memória afetiva do DNA humano, né, que é a afinidade de parentesco que você tem por ter o mesmo sangue. Isso a genética não pode negar, mas os laços afetivos são os maiores, né? E os laços afetivos, eles nascem a partir de pensamentos e emoções, né, da historinha que você vive na sua vida, da história que você conhece, que é a nossa história finita. Agora, nós, como ser humano, a gente enxerga o erro, mas a gente não se conforma e não aceita o erro. Por exemplo, quando um parente nosso ou uma pessoa nossa sofre alguma coisa, ou por injustiça de alguém, ou porque cometeu um erro, a gente, independente da gente saber se é certo ou errado, ou se é culpado ou não, né? Nós sempre damos a razão à nossa emoção, puxando para o lado de quem a gente mais ama, que é a nossa família. A outra pessoa nem sempre você conhece. E se conhece, não chega ao mesmo grau de amor que você sugere dentro de você, porque é seu parente. Às vezes é uma tia, às vezes é um tio, às vezes é um primo, às vezes é uma prima, às vezes é um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, enfim, é o laço parentesco, né? A forma de ver isso já não é verdadeira. Porque quando existe o fato de você olhar, mesmo que seja para a pessoa, que seja a pessoa da qual está sofrendo e da qual você acaba sofrendo junto com ela ou com ela, é porque você observa e você absorve aquela dor. E aquela dor também te gera sofrimento, porque você acaba sentindo a dor do outro. E aí fica os dois naquela dor, e mesmo que se apoiem, não conseguem se ajudar. Se unem apenas pelo grau de sofrimento e pelo grau de queixa sobre aquele assunto ou sobre aquela situação. Mesmo que busque uma solução para aquela coisa, o sofrimento ele permanece. Quando não, ele até aumenta, né? Tem dias que dá uma amenizada e tem dias que dá uma intensidade. Aí vem o estresse, aí vem a depressão, aí vem o choro, aí vem dor de cabeça, aí vem assim, vários sintomas, né, corporais, né, indicam esse desequilíbrio. E tudo isso, querendo ou não, é uma energia extremamente forte, né, e oposta
a energia realmente da sua natureza. Então, tudo isso contradiz aquilo que poderia estar sendo uma bênção na vida das duas pessoas, em você e no seu grau de parentesco com essa pessoa que é o seu parente. Então, a gente tem que passar a não enxergar erro em lugar nenhum. Não importa se quem está sofrendo é ou não é o seu parente, se quem está sofrendo é ou não é culpado ou inocente. Isso não entra em questão. O que entra em questão é a visão que você tem em relação a isso, sem nenhum apego de memória afetiva. Por quê? Imagine, vou dar um exemplo simples aqui sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo muitas vezes falou: "Venha a mim os pecadores", né? "Venha a mim o cobrador de imposto", por exemplo. Ele recebeu o cobrador de impostos, né? À mesa. Ele foi jantar na casa do cobrador de impostos, né? Ele não falava para mim: "Venha a mim só os bem-aventurados, os iluminados, os sábios e mansos e pacíficos, os homens bondosos e as pessoas caridosas", né? Não, vem para mim você que está doente, que está sobrecarregado, que está lascado, que está quebrado, e não importa o que você fez na tua vida. Eu te amo também, eu te amo muito, igual. Quando falaram para ele, seu pai, sua mãe está ali, ou sua mãe, seu irmão está ali, o que Jesus disse? Né? Ele usou aquele momento não para denigrir a imagem da mãe e do irmão dele ou do pai dele, não. Ele só usou aquele momento para dizer que a família dele eram todas as pessoas, porque todos nós somos filhos de Deus, né? Então não existe Jesus gostar mais de um e gostar menos de outro, dar mais atenção para um ou dar mais atenção para o outro, não. A atenção e o amor é para todos, sem distinção, né? Então, com isso não significa que você tem que estar do lado da pessoa o tempo inteiro e a vida inteira, porque a sua evolução, a sua própria evolução de consciência infinita, não digo da consciência como da consciência infinita, lhe dá uma perspectiva pela convicção daquilo que tem que ser realizado dentro do seu destino. E muitas vezes você acaba mudando a sua missão, as suas missões e seus propósitos na sua existência. E muitas vezes as mesmas pessoas que são parentes e que são amigos, principalmente aqueles que têm laço sanguíneo, muitas vezes não acompanham esse despertar da consciência. E nem por isso você vai deixar de evoluir, mas você também não vai ficar preso a isso. Até o próximo vídeo. Paz e amor.